Galera, é o seguinte, solução polarizante. Tem gente que me pede há muito tempo para fazer vídeo de solução polarizante, tá? Então, vou falar de solução polarizante, como que é feito, qual a finalidade, qual é o público do paciente, enfim. Então, se você quer um vídeo nesse nível, você tem que indicar, colocar seus comentários. Se não é inscrito, seja inscrito, porque assim a gente cresce bastante, né? No canal, cresce nas redes, isso é muito interessante. Siga a gente em outras redes, a gente tem conteúdo toda semana no Telegram, de forma gratuita. É só você participar, beleza? Sem contar os nossos outros cursos também. Inclusive, o curso mais completo que você vai encontrar de administração de medicamentos, nós temos aqui, tá? Tem um link aqui do nosso site onde tem o curso, beleza? Bora pro vídeo? Seguinte, tá? O que a gente tem que entender? Solução polarizante, né? Eu lembro que eu nunca estudei isso na minha vida, na época de faculdade. Eu fui ver isso trabalhando numa UTI. E aí, nossa, vamos fazer insulina com glicose. Aí na hora o meu cérebro deu uma parada. Oi? Fazer insulina e glicose? Tipo, a gente faz insulina para diminuir glicose, né? Quando o paciente tem hiperglicemia, ou a gente faz insulina para fazer um controle glicêmico, mas agora eu vou fazer glicose e insulina junto? Pois é, meus queridos, é isso mesmo, tá? Então, para eu te explicar isso, a gente tem que entender situações clínicas de hipercalemia, aumento de potássio. Principalmente aumento acima de 7, né? Tô falando de aumentos, né? Assim, números muito altos de potássio na corrente sanguínea. Nós temos diversos eletrólitos, tá? Nós temos sódio, cálcio, potássio, fosfato, magnésio. Ixi, se eu vou falar aqui agora, temos muito. Mas o que a gente tem que entender o que a gente tem que entender, na verdade, é o quê? Quais são os eletrólitos mais importantes, tá? Para um potencial de membrana. O que é a membrana? Membrana celular. E a célula faz parte do quê? De um órgão, de um músculo. Então, se esse potencial de membrana trabalha com alguns eletrólitos, então é importante eu entender mais desses eletrólitos, né, em relação a outros. E aí vem, qual a finalidade do potássio? Antes de entender o potássio, vamos entender os outros dois íons também importantes, sódio e cálcio. O sódio e cálcio. O sódio ele entra dentro da membrana. O sódio ele tem uma capacidade maior de estar no meio extracelular e quando ele entra dentro da célula, ele muda a voltagem, ele muda a polarização, deixando uma célula negativa, deixando ela positiva. Quando é um músculo, por exemplo, a gente tem um estiramento desse músculo, que a gente chama de contração. E se eu estiver falando do coração? Então, eu estou tendo uma contração do músculo cardíaco. Então, precisa entrar sódio. E também precisa entrar cálcio. Porque, na verdade, o que vai despolarizar a actina e miosina, adivinha quem é? É o cálcio. É o cálcio que faz isso. Mas a despolarização da membrana é o sódio. A contração, o cálcio. E aí, beleza, Edri, o potássio entra onde nesse lugar, meu Deus do céu? É simples, o potássio estava quietinho lá dentro da célula. Quando o sódio entrou, lembra do gato e o rato? O sódio entrou, o potássio saiu, entendeu? O sódio entrou dentro da célula, o potássio saiu de dentro da célula para a corrente sanguínea. Então ele saiu do meio intracelular para o meio extracelular, ele fez isso aqui. Então houve uma troca. Lembra da bomba de sódio e potássio? Entrou sódio dentro da célula e o potássio saiu de dentro da célula. Até aí tá tudo bem. Quando essa célula precisa voltar ao seu repouso, isso se chama uma repolarização. O potássio volta novamente para dentro dessa célula e o sódio, o cálcio, né? Vambora, o potássio chegou, vambora. Então é o seguinte, o que é interessante? Quando um paciente tem um aumento exacerbado acima dos limites que a gente configura como normal nos parâmetros de referência, né? 3,5 a 5,5 de potássio, vamos pensar em 7, um número bem acima de 5,5, a gente está diante de um paciente que tem uma grande quantidade de potássio extracelular. E se esse paciente tem uma grande quantidade de potássio extracelular,
teremos dificuldades de mover o potássio que está dentro da célula para o meio extracelular, tendo em vista que no meio extracelular já tem muito potássio. Entendeu a lógica? E aí, o que vai acontecer de ruim? Se o potássio que está dentro da célula tem dificuldade de sair porque tem muito potássio lá fora, a gente tem um prejuízo na repolarização. E se eu tenho um prejuízo na repolarização, o que vai acontecer no eletrocardiograma? A onda T de tatu. Ela vai ficar apiculada, vai ficar alta, porque tem muito potássio no corpo. Para todo quanto é lugar ali tem potássio. Então, no músculo cardíaco, olhando aquele tanto de potássio, né, como atividade elétrica no ECG é uma atividade grafada, né, gravada ali, então ela está vendo essa grande quantidade de potássio, a repolarização está prejudicada, de tal forma que a gente tem o quê? Uma onda T apiculada, um intervalo QT reduzido, uma onda P de pato achatada. Então são características, por exemplo, de eletrocardiograma. Sem contar outras alterações no corpo do paciente. O potássio é só importante para o coração? Claro que não. E aí vem a bendita solução polarizante como uma das alternativas, porque existem outras. O que a gente precisa fazer? Uma translocação de potássio. Ué, e que raios é translocação? É tirar, mudar, colocar o potássio dentro da célula. Tem que tirar essa quantidade exacerbada da corrente sanguínea. E o que a glicose e a insulina vai fazer? Pare e pensa, meu amigo, é muito fácil, é muito simples. Presta atenção. Nós temos receptores de insulina em diversas partes do nosso corpo. Quando esse receptor se liga, ativa uma bomba ATPase de sódio e potássio. E quando a gente ativa ela, a glicose entra, certo? E gasta energia. Mas o problema não é potássio? Perfeito, mas essa bomba funciona, a bomba de sódio e potássio. Assim também a gente consegue colocar potássio dentro da célula. Tá? Então a gente está reduzindo o potássio extracelular. A gente está reduzindo o potássio da corrente sanguínea. Entendeu a jogada? Éder, essa é a única forma? Claro que não. Existe hemodiálise, existe fazer sódio no paciente. Por quê? Se a quantidade de sódio está normal, de potássio está aumentada, então se a gente aumentar sódio, a gente equilibra, né? A gente consegue reverter um pouco essa situação. Existem também receptores beta-2 agonista, por exemplo. Galera, existem N outras afinidades. Existem outras formas também de regular o potássio. Mas a solução polarizante, ela tem apresentado, talvez ali uma primeira escolha na maioria das situações clínicas. E na prática, como é que é utilizado? Soro glicosado, 50... Deixa eu pegar aqui para não falar nada errado para vocês. Isso mesmo, soro glicosado 50% mais 10 unidades de insulina regular. Então, ou seja, é feita a solução polarizante, então é uma concentração alta de soro glicosado, 10 unidades de insulina regular, não é insulina NPH, e essa solução ela vai entrando e vai melhorando o potássio. Lembrando, seu paciente precisa estar monitorizado. Por quê? Porque se ele não está monitorizado, a gente pode ter problemas, porque você está mexendo com eletrólitos, inclusive eletrólitos que alteram a bomba de sódio e potássio. Beleza? Gostou? Quer mais situações clínicas aqui? Coloca aqui embaixo e a gente faz esse vídeo para você em 2 tempos.